Olá pessoal, sou Rodrigo Stabile, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e sou professor de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e vou falar mais uma vez sobre o Covid-19, a doença Covid-19. Tem muita gente que confunde a doença com o vírus. A doença ela foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19. O vírus chama SARS-CoV-2, mas nós vamos falar da doença Covid-19. A gente escuta muito a imprensa e colegas médicos falar que o Covid-19, essa doença, começa a partir de uma gripe e evolui para uma pneumonia, né? E o que é uma pneumonia, na verdade? A pneumonia, na verdade, é uma doença pulmonar. O que é o pulmão? Para a gente poder entender esse negócio rapidamente. O pulmão ele é um saquinho que quando você respira, quando você puxa pelo seu diafragma, ou seja, o seu músculo, esse saquinho infla e existem uns poros ali, os alvéolos, que faz com que o oxigênio entre para a corrente sanguínea. Quando você expira, você joga para fora então o CO2 produzido. O que o Covid-19 faz? Ele causa uma inflamação desse saquinho e ele começa a trocar o tecido pulmonar por um tecido fibroso. O que é tecido fibroso? Tecido fibroso é como se fosse cicatriz. Sabe aquela cicatriz que você faz quando você se machuca? É a mesma coisa, ou seja, você troca o tecido que tem capacidade respiratória dos pulmões por um tecido que é cicatriz. Derrubei aqui. Então, quando você fala em uma pneumonia que causa fibrose, a gente está falando de algo muito sério. Essa fibrose pulmonar ela acontece em pessoas que possuem alguma doença crônica no pulmão. E isso começa a acontecer de forma lenta. A pessoa perde a capacidade respiratória e começa a ter uma tosse seca. A gente está falando de uma doença infecciosa que em 5 dias causa o mesmo efeito que uma doença crônica poderia levar anos para causar no seu pulmão. Então, qual é o resultado disso? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que acontece com as pessoas recuperadas pela pneumonia causada pelo Covid, o que acontecerá na sua capacidade respiratória. Por isso essa doença, ela é muito importante, ela é perigosa e ainda a gente precisa ter muito cuidado com ela. Vamos falar um pouco da evolução dessa doença. Ela começa com uma gripe, vira uma pneumonia, o seu pulmão começa a sofrer tanto com isso que começa uma atividade inflamatória intensa e a troca do tecido bom por tecido de cicatriz. O seu pulmão começa a se encher de sangue e de líquidos, fazendo com que você tenha necessidade de ser ventilado mecanicamente. E aí que mora o grande problema. Muitos têm dito que H1N1 também causa pneumonia. Então, se a gente olhar lá na literatura científica e nos dados médicos, a gente vai perceber que, por exemplo, uma pessoa que precisa ser ventilada pela H1N1 fica em torno de 10 dias no ventilador e não tem cicatriz pulmonar. No Covid, a gente já tem percebido que essas pessoas ficam no mínimo 20 dias ventiladas e a gente não sabe qual é a consequência do pulmão quando essa pessoa se recupera. É como se ela tivesse ralado o seu pulmão e trocado o tecido pulmonar por cicatriz. Depois, essa inflamação passa para todo o corpo, chamado de tempestade inflamatória. E o seu corpo sofre uma inflamação generalizada muito parecida com aquela que é causada pela sepsis, ou seja, uma infecção generalizada. Por isso os casos graves são casos graves mesmo. A gente precisa tomar conta e entender que essa doença, que ainda é desconhecida, é uma doença grave. Ah, mas Rodrigo, estão falando aí que 80% do pessoal tem sintomas leves. De fato, o que a gente tem visto na literatura é que 80% tem sintomas leves, mas 50% dos sintomas leves pode evoluir para a pneumonia. Quando evolui para a pneumonia, dos 20% que já estavam grave, por exemplo, 10% precisam de ventilação. Então é uma parcela significativa da população
que a gente não sabe o que pode acontecer com o pulmão dessa pessoa caso ela sobreviva. A maioria da ocupação de leitos pelo Covid-19 no Brasil são de pessoas de 40 a 50 anos, ou seja, não reflete aquilo que a gente tem visto nos outros países, na Europa e na Ásia. E eu gosto muito de dizer, quando me perguntam sobre o Covid-19, que a gente ainda tem no país dengue, zika, chikungunya e outras doenças infecciosas pulmonares, como a própria H1N1. Você sabia que a cada 25 habitantes do Brasil, por 1.000 habitantes, possui tuberculose? E você sabia que nas populações vulneráveis, aquelas que vivem em favela ou em aglomerados ou invasões, que perfazem mais ou menos 12 milhões de habitantes brasileiros, a tuberculose ela está em 300 habitantes a cada 1.000 habitantes? E na população carcerária, esse número é ainda muito assustador, cerca de 2.500 por 100.000 habitantes. E quando a gente fala de uma doença dessa no Brasil, a gente precisa lembrar que nós temos quase que 35% da população brasileira, 35% da população brasileira sem acesso à água potável. A gente tem 50% da população brasileira sem acesso ao esgoto e ao saneamento básico. Nós não sabemos o que essa doença é capaz de produzir no Brasil, numa população tão vulnerável. Por isso que o isolamento social, para aqueles que podem fazer, é muito importante e determinante para que a gente segure, neste momento, a epidemia. Porque senão, meu amigo, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser vulnerável ou não. A gente pode chegar numa situação como na Itália, de ter que escolher quem vai para o ventilador e quem morre na sarjeta. Quando a gente fala em isolamento social, a gente também pensa nas populações vulneráveis do Brasil. Como profissional de saúde, a gente pede isolamento social para que a gente possa fazer o abaixamento da curva epidemiológica para que não falte leito para ninguém. O governo ele tem que ter a capacidade de fazer as políticas públicas necessárias para garantir a sobrevivência e a sustentabilidade desta população, dos empresários e dos microempresários também. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue entender essa epidemia sem histeria, sem política, com dados técnicos e com a capacidade que o Brasil tem de enfrentar a crise. Os profissionais de saúde, eu tenho certeza que estão fazendo a sua parte. Resta que as outras partes façam a mesma coisa. Um grande abraço a vocês e até breve.